Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sexto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos com o tema História, Poder e Sociedade. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a organização do evento por aceitarem a minha comunicação. Meu nome é Daniele Weigert. Atualmente, eu sou bolsista de pós-doutorado da Universidade de São Paulo, com o financiamento do CNPq. A minha pesquisa foca nos povos indígenas do sul do Brasil, especialmente na experiência das mulheres nativas durante o século XIX. Hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado O Fé e Sua Gente, a expansão colonizadora pelos territórios Caingangue e a resistência indígena, Brasil, século XIX. A proposta deste trabalho é acompanhar a trajetória de Teresa Uofé e de sua família, destacando sua participação ativa nos processos de resistência, adaptação e agência indígena em meio à ocupação dos campos de Guarapuava, região habitada por povos Caingangue. Por meio da análise de registros paroquiais de batismo, casamento e óbito, cartas de missionários e documentos administrativos, eu busquei reconstruir a história dessa mulher indígena e de suas filhas, ressaltando o papel decisivo das mulheres nas dinâmicas de guerra, escravização, alianças políticas e continuidade comunitária no contexto de expansão luso-brasileira no sul do Brasil no século XIX. Em 1825, a Teresa Uofé ela foi registrada nos maços de população do aldeamento do Atalaia sob o fogo de seu genro, Cassimiro de Feyé. Esse registro ele ocorreu pouco tempo depois de um violento ataque de grupos indígenas autônomos ao aldeamento, que resultou na morte de 28 pessoas e na destruição das lavouras mantidas pelas mulheres, fato que levou à refundação do aldeamento do Atalaia em outro local. A vida de Ofé, contudo, remonta a um momento anterior nas fontes, em 1812, quando ela e o marido e outras lideranças indígenas se aproximaram da expedição de conquista dos campos de Guarapuava. Essa expedição ela foi autorizada por carta régia do príncipe regente Dom João, quando se transferiu para o Brasil, em 1808. Nesta carta era estabelecida duas diretrizes centrais. Primeiro, aldear os indígenas que aceitassem se submeter como súditos da coroa e, ao mesmo tempo, autorizava a guerra contra os que resistissem, permitindo a escravização temporária de prisioneiros. Orfeia e a sua família eles se integraram ao aldeamento formado a partir dessa expedição, onde passou a viver sob vigilância missionária liderada pelo padre Francisco das Chagas Lima. Em seu relato, Lima registra a entrada de 312 indígenas no aldeamento em 1812, entre eles Araicó, que era um chefe guerreiro da nação Camé, identificado dessa forma, o qual também era marido de Ofé. Pouco tempo depois, a indígena ela aparece nos registros paroquiais batizando suas filhas, Ana Facocoió e Rita Ianguó. Mais tarde, em 1818, a própria Uofé seria batizada após receber instrução religiosa em português, demonstrando compreensão dos ensinamentos cristãos. O processo de batismo, tanto infantil quanto adulto, revela os esforços da Igreja em subjugar espiritualmente os indígenas, ainda que nem sempre de forma consentida. A partir da análise dos registros de batismo, entre 1811 e 1831, é possível perceber que as crianças menores de 7 anos compunham a maioria dos batismos realizados, em geral sem instrução religiosa prévia, enquanto os adultos só eram batizados após um ano de catequese, salvo em casos de urgência. Os dados também apontam para uma razão de sexo desequilibrada, com maior número de batismos femininos em quase todas as faixas etárias, o que revela uma presença marcante das mulheres nos aldeamentos. A trajetória de Iofé é marcada por perdas e reconstruções. Nos anos seguintes à chegada ao aldeamento, ela vivenciou a morte da filha Ana, a ausência e o retorno do marido e, por fim,
seu assassinato após uma sublevação durante uma remoção de indígenas para o presídio de São Paulo. Apesar dessas tragédias, a vida de Iofé ela não se estagnou. Ela deu à luz, depois disso, a 2 filhos, o Diogo e o Camilo, cujos pais não foram identificados nos registros paroquiais. A maternidade, nesse contexto, assumia um papel fundamental na reprodução física e social das comunidades indígenas, especialmente em tempos de perdas demográficas severas, como eram aqueles. As mulheres indígenas não apenas geravam filhos, mas desempenhavam funções vitais na vida social e política dos aldeamentos. Eram responsáveis pelo cultivo das lavouras, pela transmissão de conhecimentos e por incentivar a juventude a práticas de exercícios de guerra. Eram também vistas pelos colonizadores como as principais responsáveis por perpetuar os chamados hábitos selváticos, o que justificava, segundo autoridades coloniais como Francisco Antônio de Oliveira, a retirada das crianças de suas mães. Ainda assim, essas mesmas mulheres eram reconhecidas como fiadeiras, tecelãs e trabalhadoras nos cultivos de milho e feijão, elementos essenciais para a subsistência dos aldeamentos. Em meio às guerras e conflitos constantes, a atuação feminina ultrapassava as fronteiras do lar, ou do que a gente supõe que seja um lar. Há indícios de que algumas mulheres exerciam funções estratégicas como guias nas matas, conduzindo expedições de ataque ou facilitando aproximações com grupos externos. No ataque de 1825 a Atalaia, por exemplo, o próprio padre Lima relata que os guerreiros invasores foram guiados por mulheres que haviam sido aldeados anteriormente. Além disso, certas mulheres idosas eram vistas como conhecedoras experientes dos alojamentos silvestres, tornando-se alvos prioritários nos ataques. A prática do rapto de mulheres entre as aldeias indígenas da região era recorrente e muitas das mulheres capturadas eram posteriormente vendidas ou distribuídas entre colonos. Essas dinâmicas não apenas revelam a vulnerabilidade das mulheres diante das guerras, mas também apontam para seu papel como portadoras de conhecimento dos caminhos e mediadoras de contatos entre comunidades. É possível que algumas delas, uma vez aldeadas, tenham passado a integrar redes de rapto, revertendo seu papel de vítimas para o de agentes ativas na reprodução dessas práticas, agora voltadas à obtenção de novas cativas para o serviço dos colonizadores. A historiografia recente tem chamado a atenção para o papel das mulheres indígenas em contextos de conflito e negociação, especialmente no campo das relações de parentesco e estratégias matrimoniais. Estudos como o da Elisa Garcia e Suelen Júlio, no Brasil, vêm demonstrando que, longe de serem figuras secundárias, as mulheres indígenas elas atuaram como mediadoras, diplomatas e formadoras de alianças. Em muitos casos, suas uniões matrimoniais foram decisivas para a articulação política entre as comunidades e os colonizadores e para a manutenção de alguma forma de autonomia frente às investidas coloniais. No caso de Ofé e suas filhas, essa dimensão estratégica do casamento é evidente. A própria união com Araicó, chefe guerreiro Camé, deve ser compreendida como parte de uma rede de aliança. Sua filha Rita Fachó, ou Pá, casou-se em 1814 com Engraie, também conhecido como Antônio José Paí, a principal liderança indígena masculina da Atalaia. Após a morte de Paí em 1819, ela contraiu novas núpcias com Vitorino Facchó, também conhecido como Condá, que se tornaria figura central na articulação política regional. Já Rita Ianguó, filha de Ofé e Araicó, casou-se com Higino Fangri, jovem aldeado morto no ataque de 1825. Pouco depois, ela se uniu a Cassimiro Erefeié, outro sobrevivente do massacre.
Esses casamentos, portanto, eles não se restringiam a aspectos afetivos ou religiosos, mas eram peça-chave na construção de alianças entre famílias, aldeamentos e comunidades independentes. Por meio dessas uniões, mães e filhas ampliavam suas redes de influência, assegurando a reprodução social de seus grupos em um cenário hostil. Ao articular esses vínculos, garantiam também espaços de autonomia e resistência frente ao projeto colonizador, figurando-se como agentes políticas de primeira ordem. O Ofé, falecido em 1849, após quase 4 décadas no aldeamento, viveu as múltiplas transformações provocadas pela ocupação dos campos de Guarapuava. Sua vida, marcada por perdas, reivindicações e alianças, exemplifica a resiliência e a agência das mulheres indígenas diante da guerra, da catequese e da escravização. Ela não apenas sobreviveu, mas agiu ativamente nos processos que moldaram sua comunidade e seu território. Ao iluminar sua trajetória e a de suas filhas, este trabalho ele propõe uma releitura das fontes históricas a partir de uma perspectiva de gênero e etnicidade, desvelando experiências invisibilizadas por uma historiografia tradicionalmente centrada nos homens e na lógica colonial. O estudo contribui, assim, para a ampliação do campo da história indígena, especialmente no que diz respeito à atuação feminina em contextos de conflito e colonização no Brasil do século XIX. Eu quero agradecer, muito obrigada por ouvirem. Tchau. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.